Num tempo em que a informação está cada vez mais veloz, num tempo em que tantas vezes a informação fica cada vez mais superficial, há quem escolha parar, há quem escolha parar para ouvir, parar para falar, parar para fazer melhor. Bem-vindos ao podcast O Cidadão. Este é o primeiro episódio. Este primeiro episódio é para te trazer o que é que foi preparado especialmente para ti. Podcast O Cidadão. Podcast O Cidadão. Podcast O Cidadão. Jornalismo livre, histórias e opinião. Podcast do O Cidadão. Podcast. Podcast. O meu nome é Mário Portela, sou da colheita de 73 e, por mais que me possa considerar terapeuta, consultor, criador de conteúdos, acima de tudo eu sou um contador de histórias e hoje vim aqui para contar uma história. E quero começar com chave de ouro. Chave de ouro porque é a história de Jorge Santos. Jorge, não havia melhor forma de começar esta jornada. Esta jornada do cidadão, do podcast O Cidadão, é uma jornada em que temos o primeiro convidado, que é também o diretor deste projeto. Um dos fundadores do primeiríssimo projeto que deu origem ao Cidadão. Verdade, verdade. E não havia melhor maneira também de o apresentar, senão dizer que o Jorge tem 64 anos e desde 81 que é jornalista. Ele é jornalista, isso levou-te a rádios, levou-te a revistas, a jornais. Tu andaste pelo mundo do jornalismo. Sim. Desde o princípio, desde 1981, mas antes também. 81, eu quando refiro a 81, é quando me tornei profissional, quando passei a ter carteira profissional de jornalista. Porque antes disso eu já fazia jornalismo de uma maneira incipiente, de uma maneira amadora. Se calhar no início nem sequer sabia que era jornalismo. Vim a saber mais tarde, mas sim, a minha vida toda passou pelo jornalismo. Jornalismo, aquelas pessoas que gostam do jornalismo, assim que o abraçam, sim, vivem com ele até à morte. Mesmo que seja o jornalismo a matá-lo. Serás jornalista para sempre. Para sempre, até que ele Mas me além mate. de jornalista, és também editor e autor. Sim. Não é? Tu publicaste 2 livros, já iremos falar melhor sobre isso. Publicaste 2 livros e és, dizes tu, exigente e irrascível. Isto leva-me a pensar que provavelmente sejas um sonhador, porque como presidente da cooperativa Pluralidades, agora por cooperativa, antes a Associação Letra em Perspectiva. Antes a Associação Letra em Perspectiva, desta origem ao nascimento do Projeto Cidadão. Jorge, é uma honra começar o podcast O Cidadão, o primeiro episódio. Estamos a dar os primeiros passos. São os primeiros passos que nós não queremos que sejam os últimos e por isso estamos a contar que quem está desse lado, quem está a observar, a acompanhar, a aprender connosco, seja um cidadão, como cada um de nós. O Cidadão Rádio. Rádio Cidadão. Rádio Cidadão. Jorge, antes de nós mergulharmos propriamente no projeto O Cidadão, vamos mergulhar em ti. Vamos fazer uma viagem a 1981. Estavas a falar de ter entrado no jornalismo. Profissionalmente, sim. Mas o que é que no te jornal levou? O 1º de Janeiro. O que é que te levou a ser jornalista? O que é que te deu aquele clique? O clique surge em várias fases. Surge entrecortado.
Como é que eu tenho a ideia de escrever alguma coisa para ser publicado num jornal? Bom, eu não tive essa ideia. Nunca tive aquela necessidade, vou escrever para aparecer ali o meu nome no jornal. Não foi nada disso. Eu andava no liceu, na altura, no meu tempo, chamava-se liceu, agora é escola secundária. Seria no final da escola secundária, portanto, no final do liceu, e era bom aluno a português. A minha professora de português elogiava as minhas redações, uma coisa que eu não ligava nenhuma, era uma coisa normal, saía normal, era assim. A escrita já estava dentro de ti. Sim, mas eu fazia aquilo, não ligava nada, a única pessoa que me elogiava era a professora. E então essa professora era casada com um senhor que era proprietário e diretor de um jornal local. E como o senhor, na altura, era sozinho a fazer aquilo, era ele e um fotógrafo, a professora um dia disse-me: olha, tu eras a pessoa indicada para ajudar o meu marido. Ele está lá sempre em casa a queixar-se que está sempre sozinho, que não tem ninguém que o ajude, ninguém para fazer uma reportagem. E, como eu hoje entendo isso. E tu é que podias. Olha, vai lá, disse-me o dia, a hora, que é para ir lá falar com ele. E eu fui falar com ele. Era uma pessoa muito respeitada, muito admirada na cidade, era advogado, tinha influência, e eu entrei assim um bocadinho com um miúdo de 16 anos ou 17, não sei bem, encarar uma pessoa daquelas que eu só conhecia de ouvir falar. Cheguei lá, ele recebeu-me e disse-me que a mulher já lhe tinha falado. Sim, senhora. Marcou-me logo para esse dia uma reportagem. Eu não sabia o que era uma reportagem, a não ser na teoria. Foi. E ele disse-me: olha, tu vais fazer a reportagem a uma regata que vai haver, isto foi por alturas de São João, de Santo António, de São Pedro, não sei, de um santo popular qualquer. Vai haver uma regata, tu vais lá, eles vão apresentar a regata e tu vais lá fazer a reportagem. Eu fiquei a olhar para ele. Ele disse-me então: olha, fazes assim, eles na mesa vão ser 4. Tu tenta saber o nome deles. Perguntas ao senhor. Ele disse-me o nome de uma pessoa a quem eu me podia dirigir. Portanto, responder ao quem. Exatamente. Diz assim, vês quem está e sabes quem está, e é o senhor tal, o senhor isto, o senhor aquilo. E depois, no teu bloco, tomas nota do que cada um disser, e agora repara, Mário, do que tu entenderes que é importante. Ou seja, ele não me impõe nada, ele confia no meu bom senso. Foi o que eu fiz. Eles iam falando e eu ia tomando nota, aquilo que me parecia interessante numa regata. Pronto, terminou, fui-me embora, fui-lhe lá entregar o texto à mão, escrito à mão. Um manuscrito. Da altura. Um verdadeiro manuscrito. E passado uns dias sai o jornal e lá sai a reportagem por Jorge Santos. Levei aquilo para o liceu, mostrei, olha malta, não sei o que, aquilo para mim foi assim uma coisa do outro mundo. Isto foi o primeiro passo no jornalismo que eu nunca pensei que dali viria a continuar, a evoluir. E foi assim. Tem revistas. Portanto, esse foi o teu pontapé de entrada, não de saída. Entrei assim. Mais difícil do que isto é quando se entra pela primeira vez nos anos 80 numa redação de um jornal diário. E aí a coisa é uma experiência. É pena não se fazerem filmes atualmente do que eram as redações desse tempo. Aquilo era tanto fumo que as pessoas praticamente quase não se viam umas às outras. A forma como as pessoas falavam umas com as outras era do mais grosseiro que se possam imaginar. E estamos a falar do jornal que na altura era o que escrevia, era o que tinha uma forma de escrever. Tinha um teor mais cultural, muito, não é? Muito mais. Era na cidade, era o jornal mais... Escrevia-se melhor.
muito melhor do que nos outros dois, o Comércio do Porto e o Jornal de Notícias, que acabavam por ser jornais mais populares. O 1º de Janeiro não. Era um jornal mais refinado sobre o ponto de vista literário. Mas dentro da redação era exatamente igual aos outros. Barulho, a tirar papéis, aquilo pareciam crianças ali dentro. Mas só crianças grandes que fumavam. Pois. Pronto, Naquela altura podia-se fumar em todo lado. Depois há ali histórias do Arco da Velha. Portanto, eu chego... desde que faço essa primeira incursão, depois fui fazendo, foram-me pedindo, olha, escreves aqui para esta revista, depois é o Jornal da Escola, depois há sempre qualquer coisa para escrever, escreve aqui, olha, sabes escrever, depois dizem, sabes escrever poemas? Eu não, mas escreve, sabes fazer... Experimenta. Está bem, olha, rima, pronto. Olha, e foste escrevendo por aí fora. Escreveste de tal maneira que és autor de 2 livros. Vã Procura e Sim. Vidas Gastas. Exatamente. São títulos que têm aqui um peso. São títulos com peso. O que é que a literatura te permite que no jornalismo não encontras? A história, a ficção. Eu sou uma pessoa que encara o jornalismo com muita seriedade. E para mim uma notícia... É uma notícia. É uma notícia. Uma notícia não é um comentário, uma notícia não é uma opinião. Não é uma especulação. E sou radicalmente contra misturar comentário e opinião no âmbito da notícia. E hoje em dia muita gente faz isso e as pessoas andam todas baralhadas e chamam jornalistas a toda a gente que aparece na pantalha da televisão. Olha, nem de propósito dizes isso, porque eu não sei até que ponto é que quem nos está a ver ou a ouvir, se for num podcast, não sei até que ponto sabem que já podem ver este tipo de notícias em ocidadão.pt. É fácil, qualquer dispositivo funciona para lá chegar e vamos ter acesso a jornalismo livre. Verdade. Não é? E isto é... Estavas a falar dos teus livros e da maneira como tu chegaste a eles e diz-me aqui, se tivesses que fazer uma sinopse, não dos livros, mas... Porquê é que os escreveste? De onde é que eles vieram? Bom, eles são muito diferentes um do outro. O Vã Procura é um indivíduo a procurar-se interiormente. No fundo. Como todos nós fazemos na vida. Exatamente. Ao passo que o Vidas Gastas conta um episódio que eu gosto muito, de uma área que eu gosto muito de estudar e de conversar sobre ela, que é o PREC, após o 25 de abril de 1974. E conta uma história de 2 amigos que na altura tinham ambos 15 anos e que iam juntos para a escola, para o liceu, neste caso. Era politicamente neutro, não sabia minimamente o que eram as coisas da política. O outro era filho de uma pessoa que estava preso pela PIDE. E eles eram amigos. Um percebia mais ou menos como é que se vivia em Portugal politicamente, o outro não sabia rigorosamente. Olha, e esses livros estão disponíveis ainda hoje? Sim, isto já lá vão uns anos. Porque a projeção que vai ter que dar aqui, há que também falar desses livros e saber que eles estarão disponíveis para quem quiser saber essa história. Sim, eles estão disponíveis nas livrarias. Isto já lá vão uns anos. Portanto, o último saiu em 2018. Portanto, olha, fica aqui uma ideia. O cidadão começar a ter livros lá também. Por exemplo, era uma boa ideia. Boa? Uma boa ideia. Boa. Era excelente. Olha, o tempo foi passando na tua vida. Hoje em dia tens 2 filhos, 34, 31 anos, certo? Sim, verdade. Tens 2 filhos e andaste a gerir a tua vida até agora assim, com 2 filhos. Essa forma apaixonada que de repente desapareceu o olhar normal e entraste no mundo do jornalismo. Como é que se tem e se concilia uma vida familiar com uma vida sem horas do jornalismo? Com dificuldade. É muito difícil de gerir isso, mas gere-se.
temos também que fazer algum esforço na nossa vida. Nós não nascemos para sermos capazes de tornear as nossas dificuldades. Sentiste que eles, ao longo desse teu caminho, dessa tua missão, que eles entenderam a tua missão? Sim, entenderam e beberam isso. Uhum. Ainda hoje conversamos temas relacionados com o jornalismo tantas vezes, quantas vezes. Nenhum deles é jornalista, mas falamos sobre jornalismo muitas vezes. Também nunca disse a nenhum deles não seja jornalista. Embora cá por dentro eu pensasse, bom, não sejas, mas não dizia. Não dizia, deixava que isso ficasse ao critério deles. Mas hoje falamos de uma forma apaixonada e desapaixonada do jornalismo, daquilo que nós vamos vendo do jornalismo, e eles acompanham claramente. Porquê? Porque acompanharam também as conversas que fomos tendo ao longo da vida. Bem, e de alguma maneira até foram catapultando o teu caminho, porque daquilo que contaste, daquilo que privaste comigo, foi um dos teus filhos que te auxiliou na Constituição. Os dois. Foram os dois filhos, ainda para mais, É que te verdade. auxiliaram na Constituição do Letra em Perspectiva. É verdade. Portanto, eu pensei num jornal que veio a ser o Cidadão. Que nasceu de uma conversa com Jorge Mota. Sim, mais ou menos. Então conta-nos tudo. A ideia do Cidadão é uma ideia que eu tinha há muitos anos. Do Cidadão, de um jornal. O projeto com as Cidadão. características do Cidadão, era uma ideia que eu tinha há muitos anos. Trazia comigo, mas por motivos diversos não havia possibilidade de concretizar. Então, numa conversa com o meu amigo Jorge Mota, em que falámos de outras coisas, estávamos a falar de outras coisas, do associativismo, de uma associação que não tem nada a ver com isto, que íamos criar. Vai daí, eu disse-lhe, Jorge, olha, eu tenho esta ideia assim, isto já anda aqui há muito tempo. Fervilha-me na mente. Exatamente, era uma boa ideia a gente meter isto agora. E ele disse-me, e ele concordou comigo, achou interessante, e a partir daí, portanto, o jornal sai em agosto de 2023, nós começámos para aí, no final de 2021. Encontrávamos, partimos pedra, mudámos, alterámos, criámos, foi uma coisa mas então foi estimulantíssima. Não foi difícil. Não, foi estimulante. O que é que vos motivou a criar a associação que depois dá o nascimento ao projeto O Cidadão? O que nos levou foi justamente a cidadania, a intervenção das pessoas no jornalismo, na informação. Mas foi de alguma maneira, porque há pouco falavas do jornalismo de hoje, foi de alguma maneira um bocadinho também de frustração da maneira como o jornalismo está a caminhar? Total. Claramente, sem dúvida. O jornalismo hoje está a caminhar de uma forma que eu considero má. É um mau caminho. Mas atenção, eu não estou a dizer que os jornalistas são maus jornalistas. Sim, não, o que eu quero dizer com o mau caminho é que as administrações dos jornais são do pior que pode existir. Porque estão a fazer caminhar um caminho errado. E um caminho que não é jornalismo. Um caminho que não é jornalismo e que está a condicionar os jornalistas a serem servidos a poderes que não deviam fazê-lo. Mas o jornalista tem que pôr o pão e o leite para os seus filhos comerem de manhã. Claro. Portanto, se lhes for exigido fazer algo que eles até acham que não devem fazer como jornalistas... Colocar meia dúzia de purpurinas a mais na história. Têm que o fazer. Eles têm que viver. Eu compreendo isso do lado do jornalista. Pois. Embora, pronto, há quem nunca o tenha feito e pronto. Mas compreendo. É compreensível. Agora, incompreensível é deixar chegar a sociedade a um ponto em que a administração do jornal é um cancro que existe na sociedade. As administrações de jornais são cancros que existem na sociedade. E se nós formos atrás e vermos como funcionavam as cooperativas de jornalistas, os jornalistas a gerir os seus próprios jornais,
Há um jornal aqui que eu posso dar como exemplo, muita gente não se vai lembrar, mas pronto, que era um semanário chamado O Jornal, não vale a pena, agora não vou contar a história do jornal, em que funcionou plenamente com uma cooperativa de jornalistas. E não falhou ali nada, havia tudo. Hoje em dia as administrações têm falido os jornais todos. Neste momento só a Média Livre, que tem o Correio da Manhã e o Now e mais umas revistas, só esse é que ainda dá lucro. Vamos ver até quando. É exatamente o tempo que ainda vai durar. Olha, falaste aí do cooperativismo e mais cedo ou mais tarde a Letra em Perspectiva Associação vem a dar nascimento a esta cooperativa Pluralidades que vai abarcar não só o cidadão jornal, o jornalismo livre, que certamente vai poder ver, se ainda não foi ver, o cidadão.pt. E vai também acompanhar com rádio, vai também acompanhar com toda uma série de ideias. Como diretor editorial, qual é a tua visão? Não esqueças o que vais perguntar, mas eu tenho que ir um bocadinho atrás. Então vai. Tenho que ir um bocadinho atrás à parte da Letra em Perspectiva. Porque nós criámos o jornal e pensámos o jornal tinha que ter uma propriedade, é evidente. E nós podíamos fazer na altura, podíamos ter feito uma sociedade. Sim. Sociedade comercial, normal. Mas nós não queríamos fazer isso. Porque isso podia restringir o envolvimento dos cidadãos no projeto. Passávamos a ser os donos do jornal. E nós não queríamos ser os donos do jornal. Nós queríamos que toda a gente que participa no projeto sentisse como seu o jornal. Por Daí isso é que era o projeto O Cidadão. E a cidadania. Intervir, participar, fazer, propor. É aí que nasce a Letra em Perspectiva, em que eu e os meus 2 filhos criámos a associação Letra em Perspectiva para darmos então um patrão para o cidadão, Sim. que era a Letra em Perspectiva, não é? Uma associação. Ou seja, o cidadão era de todos os sócios desta associação. Mudámos, e agora encaixando no que perguntaste, da letra da pluralidades cooperativa. Portanto, passas de uma associação Letra em Perspectiva para a necessidade de existir a cooperativa. Sim, começámos a sentir que o nosso crescimento a nível editorial e a nível comercial começava a ser incompatível com uma associação. A ideia que nós transmitíamos às pessoas era demasiadamente ténue para aquilo que nós realmente éramos já. Então era necessário uma sustentação jurídica mais forte. E daí a cooperativa, pluralidades, aparecer aqui. Edição, comunicação e multimédia. Pluralidades, Exatamente. Edição, comunicação e multimédia, aparecer aqui para ser a proprietária do cidadão. Exato. E agora sim, faça as perguntas. E olha, e agora, como diretor editorial, qual é que é a tua visão para o projeto, o Cidadão, que, como disseste bem, está em franco crescimento e recomenda-se? Sem dúvida. Também acho. Acho que nós temos feito um trabalho muito positivo. Toda a gente que participa neste projeto tem feito um trabalho extremamente positivo, num contexto difícil, em que a resistência de todos e o amor a este projeto, porque as pessoas deste projeto têm amor a este projeto, estas pessoas merecem um grande aplauso. Porque são maioritariamente voluntários por esta ideia do projeto Cidadão. Exatamente. Não é? Neste momento, só ganha dinheiro neste projeto quem trabalha na parte comercial. Os outros todos ainda estão sem ganhar dinheiro. Nós ainda não podemos pagar a ninguém. Não temos meios. Mas também ainda. não foi isso que nos trouxe aí, não é? Não, mas nós entendemos que as pessoas que trabalham devem ser remuneradas. Claro que sim. É justo. Claro É que sim. justo. E se nós falamos em jornalismo livre, temos de falar em justiça. E mais cedo ou mais tarde, certamente isto vai acontecer. Jorge, essa tua partilha, a
apaixonada notoriamente, e certamente notaram a forma como o Jorge vai vestindo todos os seus lados do jornalismo. Toda esta partilha sobre o projeto do cidadão mostra não só a paixão e a resiliência da tua parte, mas também das pessoas envolvidas. E quem nos está a ouvir, que se possa sentir inspirado por tudo isto, saiba que não é só visitar o cidadão.pt, é também poder participar. Nós somos o cidadão, cada um de nós. E se desse lado queres só visitar para ver as notícias, queres saber sobre o que está a acontecer na atualidade, queres ouvir umas opiniões, umas crónicas, está lá tudo. A grande questão aqui é, queres fazer parte? Queres te juntar ao cidadão? Pois o cidadão, o projeto cidadão está lá exatamente para isso, certo? Exatamente. O que é o cidadão numa perspectiva mais objetiva, ou visto de uma forma mais objetiva? É um jornal diário, diário, online. Neste momento não podemos ambicionar o papel. É muito caro. A produção é muito E provavelmente cara. seria contraproducente, porque a rapidez que a informação hoje em dia tem, independentemente de ser boa ou má, a rapidez também leva a que as próprias pessoas lá estejam desta forma, não é? Online. É o que é. Sem dúvida, sem dúvida. E essencialmente a proximidade. Sim. Quando nós dizemos, ou quando nós utilizamos como lema jornalismo livre, nós não estamos a dizer que os outros jornais ou os outros órgãos de comunicação social Que não são livres. Claro que sim. Atenção, nada disso. Nós não somos juízes, nós não julgamos nada disso. Cada um tem a sua opinião e mais nada. E eu não julgo rigorosamente nada nem ninguém. Dizemos jornalismo livre porque nós queremos que o jornalismo seja livre. E que o nosso jornalismo, aquele que nós fazemos, seja livre. Eu sei que isto é redundante. Jornalismo livre é redundante. Mas atenção, isto foi redundante de propósito. A ideia já era essa. A mensagem já era chegar às pessoas dessa forma. Muita gente pode olhar para o slogan e dizer, então, mas estes indivíduos têm aqui uma redundância. Jornalismo livre. Se não for livre, não é jornalismo. Exatamente. Ora, aí está. Mas nós vemos na sociedade tantas coisas estranhas que nós não queremos repeti-las. E a proximidade é uma das coisas que mais nos estimula a fazer. Temos plena consciência que ainda não chegámos lá. É essa proximidade que nós queremos. Ainda não chegamos. Não é fácil. Mas é um passinho cada vez. Vamos não é? chegar. É um passinho Mas cada não vez. é um passinho de cada vez. Porque os jornais hoje em dia, outra coisa que nos cansa, a nós jornalistas, pelo menos a mim cansa-me, e com outros camaradas com quem eu falo, também sentem mais ou menos a mesma coisa, que é cumprir agendas sempre iguais. Pois. Em Portugal fala-se daquilo que toda a gente sabe de uma forma exaustiva. Vamos atrás do Presidente da República, vamos atrás do Primeiro-Ministro, vamos atrás do Ministro das Estruturas, vamos atrás deles todos, às vezes, com o microfone na mão, para não ouvirmos nada. A ultraexploração da imagem e não do E mais conteúdo. nada. O que nós queremos, e então aí sim podemos falar aos cidadãos que estão a ouvir e a ver este programa, é nas zonas onde habitualmente o jornalismo não chega, nós conseguirmos dar informação do que se lá passa. Exato. Porque há muita cultura, gastronomia, história em zonas deste país em que não há um jornal à venda, não há um jornal regional a funcionar, não há uma rádio local. E, em algumas, até os quiosques de jornais acabaram. Exato. Portanto, as televisões são o meio de comunicação por excelência, e as redes sociais. E as redes sociais, com a desinformação das redes sociais. Exatamente. Portanto,
É aí que nós queremos chegar e é daí que nós queremos trazer as coisas boas dos Em sítios suma, que não costumam Em ser suma, o noticiados. cidadão, ou o projeto cidadão, nasceu para dar voz aos cidadãos. Sem dúvida. Jorge, estamos a caminhar para o final deste programa, deste videocast, deste podcast, como quiser chamar. E agora vamos fazer um jogo muito rápido, só para conhecer o Jorge. Ó diabo. São perguntas diretas. Basicamente é responder o que te vier à cabeça. E por isso, Jorge, café ou chá? Café. Porquê? É mais estimulante para mim. Mas há quem ache que o chá é melhor. Rádio Também tem ou tempo. jornal de papel? Jornal de papel. Porquê? Sempre. Aquela tinta, aquele cheiro a tinta, O cheirinho ainda ainda hoje me faz falta. Teimosia ou determinação? Determinação. Leva-nos mais longe. Consideras-te mais teimoso ou mais determinado? Eu sou um bocado mais teimoso, mas considero que a determinação, ou seja, ouvir os outros, leva-nos mais longe. Manhã para tu escreveres ou à noite para tu escreveres? Sempre à noite. Escrever é sempre à noite. Eu aí compreendo-te mesmo. Olha, um debate político aceso ou uma grande entrevista mais intimista? Uma grande entrevista mais intimista. Claramente. Porque se vive as pessoas. Porque os debates políticos acesos são... é um fogo que existe para nos iludir. E com a idade que tenho já não me iludo com a Já política. não te iludes. Então, olha, vamos terminar em beleza porque tu, afinal de contas, és jornalista. Se pudesses publicar uma grande reportagem, como dizem os americanos quando estão a falar destas coisas, se pudesses ganhar um Pulitzer, se pudesses ter uma grande reportagem, a tua grande reportagem, mesmo que com recursos limitados, ou com recursos ilimitados, imagina como tu quiseres, é a tua história. Que reportagem era essa? Ou com quem seria essa reportagem? Olha, neste momento ela poderia ser em 3 polos. Com as crianças de Gaza, com o povo de Israel e com o povo do Irão. Era extraordinário. Era a tua grande reportagem. O povo, sim. Ouvir as pessoas sobre os eventos que os políticos decidem sem as ouvir. Só o Jorge para fazer isto. O Jorge que acabou de dizer que a grande reportagem dele ia ser o cidadão. Dar voz ao cidadão. Jorge, muito obrigado por esta conversa. Foi uma conversa com o fundador, um dos fundadores deste projeto. Obrigado por abrires a porta, não a mim para te entrevistar, mas a toda a gente que nos está a ver e a ouvir. É muito importante que quem nos acompanhou até aqui saiba que se estás a ouvir em podcast é extremamente importante para o cidadão, para o Jorge, para cada um dos Jorges por aí fora. É muito importante que faça a subscrição, muito importante que partilhes, é extremamente importante que partilhes. Podes achar que partilhar era bem mais giro se fosse sobre aquela notícia cor-de-rosa. Ok, partilha essa também. Mas esta, de certeza que vai ajudar alguém. Tu partilha, segue-nos, visita ocidadão.pt. Eu sou Mário Portela. Eu espero por ti no próximo episódio, onde vamos entrevistar mais alguém que faz parte do projeto O Cidadão. Porque a mudança, ela começa em mim, ela começa em ti, começa em cada um de nós, porque, como dizia o Jorge muito bem, todos nós somos o cidadão. O Cidadão Podcast, 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 podcast. Podcast, o Cidadão.
check, vamos lá rolar. É no Portela ideias a girar.